Hoje foi a apresentação oficial do Cuca no Corinthians e ele falou tudo sobre o caso que envolve a condenação dele lá na Suíça. Não tá no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá. Pelo menos enquanto. Eu vou te mostrar aqui os principais trechos da coletiva, te pontuando certinho sobre o que ele tava falando, mas antes quero pedir uma gentileza. Você já tá inscrito nesse nosso canal de cortes aqui? Se você não tá, se inscreve agora mesmo, pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Nesse canal aqui sempre vou trazer os principais cortes aí do futebol pra você, então ativa o sininho de notificação, beleza? Agora, sem mais conversa, roda a vinheta e vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, antes mesmo ali das perguntas serem liberadas, já foi solta ali a bola pro Cuca pingando para ele falar sobre o caso aí que tanto repercutiu da chegada dele no Corinthians. Esse é um tema, um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo, eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí um monte de coisas falando em verdade, sabe? Chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês e pouquinho. Tenho 2 filhas que têm 32 e 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos. Nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque daquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você vai pegar uma pena de anos. E o nosso erro, meu erro, foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, nem soube que tinha sido julgado. Nós ficamos lá para averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado
pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune. Sabe? Eu sei que o mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor, que a gente tem... A mulher tem uma autodefesa muito maior e tem que ser cada vez maior. E eu quero fazer parte disso. Eu sou pai, eu sou avô, sou marido, sou filho. Eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas. Eu quero poder ajudar dentro disso. Por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras. 53% da torcida é feminina. Um time que tem a causa aí... Eu até escrevi o nome da causa, como é que é? Respeita as minas. Eu venho a ter um protesto. Lógico que é cabido o protesto dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles. Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas... do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e estou, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Então, os meus erros foram esses. Quem sabe o principal é não ter falado mais do tema. Uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não vamos falar disso, tal. E é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso. O Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo. Como que eu não falei a verdade? Busque, olhe e veja. Agora, o que passam acima disso que é em verdade. Eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for. Sabe, é um tema difícil você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa. Vamos nos preparar para isso. Vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar. Porque eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo. E eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais. Mas existe que em 1987 aconteceu isso. O erro foi não ter falado. Em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto como devia ter encarado. Mas, por muitas vezes também, isso não foi levado a mim. Não foi pela própria imprensa levantado, e vamos falar sobre isso, é porque as coisas hoje mudaram. E a gente tem que entender. E em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também. Fui claro? E é claro, gente, que a gente vê esses protestos muitas vezes aí no campo da internet, né? Realmente ali no gramado, na arquibancada, isso não chega. E aí foi perguntado pro Cuca, Cuca, e se isso chegar na arquibancada, chegar no campo? O Cuca falou também. Eu espero que não, sinceramente, né? Como eu já falei para você, eu já dirigi. Primeiro eu joguei, né? Joguei ali do lado, joguei na Espanha, joguei na seleção brasileira, servi a seleção, joguei em grandes clubes. Treinei grandes clubes e do momento para cá até que existiram outros casos que têm existido, mas não são casos que você possa fazer comparativos com esse de 87. Não são, não tem cabimento nenhum se fazer comparação de julgamentos de hoje com o que ocorreu lá naquela época, né? Então, hoje pode ter protesto. Sinceramente, eu vou passar por cima de tudo, de protesto, do que tiver, mas se não tiver, eu vou estar muito mais fortalecido. E hoje eu sou Corinthians. Se você me fortalecer, a chance do nosso time ser mais forte é maior. Mas se tiver protesto, eu vou saber passar por cima de tudo, mas com a consciência tranquila. Isso é a maior coisa que um homem pode ter.
é saúde e paz. Você tendo saúde e paz, você dorme tranquilo. E eu durmo tranquilo, graças a Deus. Outra coisa que o Cuca foi abordada ali na coletiva foi justamente em como foi a conversa entre o presidente, né, o Duílio, o D'Alessandro, a diretoria do Corinthians e ele, para a contratação do Cuca, né, justamente por conta desse caso, do temor dessa repercussão, e o Cuca falou sobre isso. Lembrando, gente, que o Cuca teve que falar naquele momento sobre a condenação, porque ele foi condenado na Suíça. O Duílio me falou que iam ter protestos, eu estava predisposto a vir mesmo em cima disso. E eu falei que eu via, cara, eu não vou ficar em casa me escondendo. Eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu estou com a minha consciência tranquila. Não teve... O meu erro foi não ir a julgamento. Eu nem sabia que teve julgamento. Quando soube depois, eu acho que de 1 ano que teve uma pena. Meses, 11, 12 meses, coisa assim, 13 meses. Que aconteceu isso. 2 anos depois eu estava jogando na Espanha, no Real Valladolid. Você agora está me dizendo que vão falar que teve condenamento, que eu fiquei aqui no Brasil. E não é verdade isso. Não é verdade isso. Tem o advogado do Grêmio, tá, o Cacalo, está lá, ele pode te falar. Isso não é verdade. Agora tem 200 mulheres ali. Lá no Galo também tinha, sabe? E eu não me acovardei. Eu não tenho orgulho de estar passando por uma situação dessa. Não é fácil para mim, cara. Eu ter as minhas filhas vendo essa entrevista hoje, eu ter a minha mãe vendo, eu não me orgulho de estar falando desse tema. Se eu pudesse não estar no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá. Pelo menos enquanto as coisas aconteceram, eu não fiz nada, cara, se é que aconteceram. Um quarto é um L, você não sabe, você não vê, eu não sei. Minha parte é essa. Nós não estamos num momento em que mais importante é a palavra da mulher. A palavra da mulher não é que o Cuca não teve lá, não falou Cuca. Não conheço, não vi, não estava. Eu não estou falando que não estava, daí como que eu posso ser condenado hoje, ter 200 mulheres aí me condenando? Pelo que é? Sabe, é difícil para a gente, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu saí lá no Galo, dentro de uma condição assim, e saí de lá, eu acho que até aquelas mulheres que não eram a favor no momento que eu fui, ficaram depois. Agora, quem me conhece, e vocês, a maioria me conhece, vocês sabem quem eu sou. Sabe de que forma eu ajo, o quanto eu respeito as mulheres, o quanto eu quero ter um engajamento dentro dessas causas para poder ajudar a mulher. Eu vou estar ajudando a minha família, minhas filhas, minha neta, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Eu não sou do mal, sabe? E quiserem tentarem fazer isso, eu sei que amanhã vai ter comentarista, jornalista, colunista, que vão falar, meter o pau de volta, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho que pedir desculpa do que eu não fiz, isso eu não vou fazer. Sabe? Eu peço desculpa para minha mulher, para minhas filhas que hoje estão passando por isso, mas eu vou trabalhar, cara, eu não vou ficar em casa, eu vou trabalhar. Eu trabalhei no Galo 2 anos, aguentei isso, antes disso não tinha, em 17, 18, eu tenho 37 anos de casado e eu sou homem, eu sou íntegro, eu sou limpo e eu vou trabalhar. Boa tarde, Cuca. Pegando o contexto... E aí, num clima um pouquinho mais quente, mas de leve ainda, calma, não foi discussão bate-boca, o Cuca falou com um repórter ali que questionou, mas por que você não foi pra Suíça? Por que você não foi resolver isso? E o Cuca falou também. Cuca, você está dando uma entrevista bem franca, falando de um assunto que você muitas vezes evitou, até citou aqui no podcast e não quis falar. Só para ficar claro, qual é o teu maior arrependimento nessa história? Só para a gente facilitar, pelo que entendi, você falou que de não ter ido atrás depois, você ficou sabendo da condenação. Porque tem uma questão da presunção de inocência, que é essa coisa de querer provar de qualquer jeito que é inocente e ir lá encarar os processos. Eu e tal. fui. Não, mas a questão é por que você não foi para a Suíça resolver isso? Mas eu tinha 23 anos, cara, eu era quebrado, não tinha dinheiro nem para fazer um voo daqui para Porto Alegre, quanto menos ir para lá. Eu era um funcionário do Grêmio, jogava no Grêmio. E esse é o seu maior arrependimento? Não, hoje, se fosse o tempo de hoje, se eu tivesse acontecendo isso no tempo de hoje, ia me favorecer muito. Ia me favorecer muito, porque você ia ouvir a moça, e daí? Não estava, não estava, 3 vezes.
pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe. Então, se eu tivesse hoje a condição de voltar no passado, e não tenho, eu iria lá, eu não ia contratar um advogado, eu ia lá, pronto, estaria lá, pronto, estava absolvido, você vai embora, mas nem sabia que teve julgamento. Pô, eu um menino de 23 anos, lá no Grêmio, jogando, pô, aquilo era enorme para mim, pô, ficava no cantinho do vestiário. Depois de um ano, se eu não me engano, foi que eu soube disso aí. E era uma coisa que naquele tempo, ela não era tratada como hoje, vocês lembram? Ela não era tratada como hoje. Graças a Deus, hoje é tratada de uma forma muito mais calorosa e dura, como tem que ser. Como tem que ser. Se fosse hoje aquele tempo que ocorreu, eu estava absolvido. Então, o que eu faria de diferente se eu pudesse? Teria ido lá. O que eu faria de diferente depois disso? Eu teria falado mais desse caso. E daí hoje não era um caso, como tem colunista que falou, e com devida razão, que o Cuca calou e quem cala consente. Eu não acho que quem cala consente é que não queria mexer num tema que já estava morto, acabado, incinerado, mas é um tema que me incomoda, como incomoda um monte de mulheres que hoje vivem nessa busca incessante da proteção maior que elas têm que ter, e eu apoio totalmente. Eu sou de família, maioria feminina. E é uma pergunta muito interessante, muito bem feita ali na coletiva, foi também pro Cuca o que ele faria de diferente se fosse nos dias de hoje. Como que ele agiria, né, nesse caso, já que ele disse durante tantas vezes na coletiva que naquele momento ele ficou quietinho ali no canto dele. Visitar esse passado e refletir sobre a sua participação. Sim, boa pergunta, mas eu não tenho lembrança, assim, te juro por Deus, muita coisa. Se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, mas eu era um menino. Eu era um tiquinho assim, emprestado do Juventude para aquela grandeza que era o Grêmio, aqueles aquele puta jogador que tinha. Eu ficava no meu cantinho, eu ia fazer o que de diferente, o que? Eu não vi nada. Dentro daquilo eu não vi nada, tinha um jogo, eu não lembro com quem era o jogo, 4 horas da tarde, eu acho que era com o Benfica. E eu estava louco para ir para aquele jogo, eu acabei jogando uma meia hora, uns 40 minutos, foi a minha primeira participação que eu tive lá, sabe? Então eu não tenho o que fazer assim, sabe? Mas agora, até como uma dica que eu acho que eu devo deixar, é para as pessoas tomarem cuidado com a vida, sabe? Porque às vezes uma atitude errada, ela custa muito, sabe? Ela custa mais para a vítima, que deixa uma sequela muito grande para ela, deixa amarguras muito grande para ela, mas para quem faz também fica. Às vezes acaba a vida da pessoa, sabe? Em cima disso. Então, se puder deixar essa dica, depois você não tem como voltar a chavinha e passar 10, 20 minutos atrás. Basta a gente ver o que está acontecendo agora em outros casos e tirar isso como exemplo também, sabe? Fica essa dica aí. E aí, para encerrar, o Cuca falou ali sobre como ele lida com essa rejeição das torcidas organizadas, da internet, e sobre como ele lida com tudo isso. Se a gente for ligar para isso, então você não vai conseguir trabalhar, né? Isso aí, ela passa. Se você pegar também outros veículos aí, que não é o Twitter, que não é a internet, que de repente é um outro tipo de torcedor, ele tem 70 e tanto por cento de aprovação. Então eu não me preocupo muito com isso, sabe? Me chateia, me magoa, mas eu quero passar para eles a real ideia minha, que eu estou junto com eles, cara, e que eu sou inocente, eu não devo nada para a justiça, eu não devo nada para ninguém, e eu sou uma pessoa decente, acima de tudo. Não é porque eu estou aqui no Corinthians que eu vou falar isso. Eu sempre falei isso minha vida inteira e minha bandeira sempre foi a correção. Valeu? Gente, vocês repararam que durante todo o vídeo eu evitei dar minha opinião. A minha opinião sobre tudo isso
é a seguinte, tá? O Cuca não era uma criança, não era um menininho. Ele fala, eu era tão mirradinho. Não era, ele tinha 23 anos já, tá? Então ali, o Cuca já era um rapaz ali. Enfim, ele podia muito bem ter se posicionado. Sobre ele não ter visto, enfim, sobre o que aconteceu, existem várias versões. O Cuca é condenado. Ele pode dizer o que ele quiser dizer. O Cuca foi condenado lá na Suíça e a pena prescreveu aí depois de muito tempo. Hoje o que a gente pode falar sobre isso é que aconteceu há tanto tempo que tudo que a gente tem hoje são versões. Essa é a versão do Cuca. Ele não deve mais nada pra justiça. O meu ponto, o mais importante de tudo isso é, pra que, Corinthians? Tipo, pra que o Corinthians entrou nessa, entendeu? Mesmo se o Cuca fosse o Guardiola, não valeria a pena o custo-benefício. O que isso traz com essa imagem do Cuca, com toda essa repercussão desse caso, com a questão do Cuca. Já sobre o Cuca, enfim, realmente aí, a pessoa quiser apontar o dedo pra vida dele hoje, ele não deve nada pra justiça mais, e isso é importante dizer. Agora, já a questão do Corinthians, eu acho que não precisava trazer um treinador que traz aí pro Corinthians toda essa discussão. Então, eu acho que o Corinthians não precisava passar por isso. Mas se você quer apoiar o Cuca, quer ser contra o Cuca, pra mim, cada um é cada um. Eu nunca quero no meu time, ainda assim ele passou por lá. Sou São Paulino. E aí, o que você pensa de tudo isso? Qual que é a sua opinião? Você acreditou no Cuca? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.